Olá, quem fala é o professor Bruno. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os mitos e o surgimento da filosofia. Para que a gente possa entender como nasce a filosofia, de onde ela nasce, nós precisamos entender primeiro o significado do termo mito, como ele surgiu na Terra e por que eles são tão importantes. Reparem, eu falei são, porque mesmo com o advento das tecnologias e da ciência, os mitos eles ainda são importantes para que nós possamos compreender como cada sociedade, cada comunidade que faz uso desses mitos tem se comportado ao longo do tempo e o porquê destes comportamentos. Vamos lá? Bom, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, para a gente começar a pensar, entender aí como os mitos surgiram. Eu quero que você se imagine como um dos homens primatas. Isso mesmo, você está naqueles grupos, os primeiros homens que habitaram a Terra. E aí você começa a reparar, no meio do nada, que todos os dias, pela manhã, uma bola de fogo surge no horizonte. E essa bola de fogo começa a caminhar no céu. E quando ela está bem em cima da sua cabeça, ela está no momento mais quente do dia. E você começa a relacionar a sensação de calor com o movimento daquela bola de fogo que está em cima da sua cabeça. E você repara que todos os dias, no final da tarde, essa bola de fogo se esconde do outro lado do horizonte. Isso vai se repetir dia a dia. Isso vai gerar em você agora uma curiosidade. De onde vem essa bola de fogo? Para onde ela vai? Quem faz ela subir? Será que é a mesma bola de fogo todos os dias? O que está acontecendo? Então você está buscando uma explicação para a sua realidade. Na busca por explicação para essa realidade, você não terá recursos científicos para explicar, pelo menos não naquela época. Certo? A ciência ainda não existe, a tecnologia ainda, tal como é hoje, óbvio, não existia, certo? Então, você não tem recursos científicos para responder a essa questão. Mas você vai criar uma explicação para essa realidade. Essa explicação fantasiosa para essa realidade que você vai criar, ou as pessoas que ali vivem com você, nós damos o nome de mitos, explicações mágicas e fantasiosas sobre a realidade. Bom, agora observem este funil que está na tela de vocês. Dentro deste funil, nós temos as palavras dúvida, espanto e falta de respostas. Bom, na dúvida, você está ali buscando respostas para alguma coisa. E o espanto é quando você começa a se deparar com algumas coisas relacionadas a essa dúvida. Vamos dar um exemplo. Um dia, o homem teve acesso ao fogo pela primeira vez. Existem duas teorias sobre como o homem teve acesso ao fogo. A primeira teoria diz que o homem talvez teve acesso ao fogo em um dia de chuva em que um raio cai sobre uma árvore e essa árvore pega fogo. E isso vai gerar no homem uma dúvida de onde isso veio. Isso vai gerar também no homem um espanto, porque ele vai perceber que aquele fogo queima a sua pele. Mais à frente, ele vai perceber que aquele fogo espanta as feras que existem no meio do mato, que colocam a sua vida em risco. E ele vai perceber também que aquele fogo faz com que os seus alimentos se tornem mais fáceis de serem mastigados. É o ato do cozimento. Mas o homem ainda não tem resposta em como esse fogo funciona, porque ele está ali, quem mandou esse fogo. Ele vai criar então explicações míticas para essa falta de resposta. E aí, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que existem vários tipos de mitos. Reparem, não estou falando de vários exemplos de mitos. Estou dizendo tipos, categorias de mitos. Existem vários. Aqui eu vou colocar 3 dos mais importantes
para que vocês possam dar uma analisada aí. Vamos lá? O primeiro deles, mitos cosmogônicos. Leiamos. Mitos que tratam sobre a origem de tudo que existe. Então, toda vez que você pegar um mito que vai falar o homem foi criado pelo Deus tal, a natureza, a terra foi criado pelo Deus fulano de tal, este é então caracterizado como um mito cosmogônico, que trata sobre a origem de tudo, a origem do universo, a origem da terra, a origem do homem. Temos também os mitos escatológicos. Os mitos escatológicos, eles são o oposto dos mitos cosmogônicos, certo? Mitos escatológicos, mitos que explicam o que acontece após a morte física na Terra. É o que acontece com a alma humana depois que o homem morre, certo? E os escatológicos também vão falar sobre o fim de tudo que existe. O que vai acontecer quando, no final de todas as coisas, quando todos os homens deixarem de existir, quando a natureza deixar de existir, como será o fim do universo. Os mitos que explicam essas coisas são caracterizados como mitos escatológicos. Temos também mitos épicos. Mitos épicos são aqueles que narram grandes feitos de heróis, certo? Então, toda vez que você lê o homem teve acesso ao fogo porque um dia Prometeu roubou o fogo do carro de Febo, roubou o fogo do sol, entregou aos homens, dando a ele avanço, tecnologia, ciência, inteligência. É um mito épico, é um mito que está relatando grandes feitos heróicos. Mais à frente vocês vão ver que esse mito épico ele tem uma função também muito importante. Vamos aos exemplos de mitos? Caos, uma das divindades primordiais da mitologia grega, uma das divindades a dar origem a tudo. Então, dentro da mitologia grega, nós temos o mito que envolve caos, terra, e deixa eu ver aqui, correndo o nome dos outros deuses aqui, perdão, caos, terra, Tártaro, Eros e céu. São os deuses que vão dar origem a tudo que existe. Então, segundo a mitologia grega, esses deuses foram os deuses que criaram tudo que existe, e inclusive vão criar os deuses mais famosos aí, Herodes, Hades e todos os outros, certo? Então, pergunto, esse mito, ele é um mito cosmogônico, escatológico ou épico? Acertou quem respondeu, mito cosmogônico, porque está falando de criação de tudo que existe, certo? Quem assiste os desenhos e os filmes da Disney sabe quem é esse personagem. Esse é Hades, deus grego do submundo, do reino dos mortos. Reside e governa o lugar mais sombrio da terra, para onde vão as almas dos mortos. Então Hades, ele é o deus que vai tratar aí sobre o que acontece com a alma humana após a morte. Então ela vai para as mãos de Hades. Reparem que algumas escritas vão citar Hades não como um deus grego, e sim como um local. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela vai contar uma história em que Jesus está falando sobre a parábola do rico e de Lázaro. E dentro dessa parábola, ela vai dizer que Lázaro, que era pobre, foi para o seio de Abraão, né, que representa os céus, que representa o Pai, e o rico ele foi para o Hades, porque ele era avarento, ele era soberbo. E o Hades, então, ele é caracterizado como um local, uma simbologia de inferno, para onde as almas vão. No entanto, na mitologia grega, o Hades nem sempre ele vai aparecer como um vilão. Ele vai aparecer apenas como um local para onde as almas vão após a sua morte. Esse, então, seria que tipo de mito? Cosmogônico, escatológico ou épico? Acertou quem respondeu, mito escatológico. Vamos ao último. Novamente da Disney, nós temos aí uma imagem de um herói da Disney aí, Hércules. Hércules, herói da mitologia greco-romana, um semideus,
filho de Zeus com a mortal Alquimena. Ele é conhecido por uma força incomum e pelas 12 atividades que fez para se redimir de ter matado sua mulher e seus filhos em um ato de loucura causado pela deusa Hera. Então presta atenção em um detalhe aqui. Esse eu não vou guardar segredo, esse é óbvio, é um mito épico, está falando de atos heróicos, certo? Primeira coisa, é importante a gente observar que na maioria das vezes os heróis da mitologia grega, eles são semideuses, certo? Que é a mistura de um deus com um humano. Algum deus teve relação com algum ser humano e ele deu origem a algum herói épico, certo? Algum herói épico não, algum herói mitológico. E outra coisa que é importante salientar é que esses mitos épicos, às vezes eles nos trazem uma lição de moral. Neste exemplo que nós demos aqui, nós vimos que Hércules ele teve que cumprir 12 atividades para se redimir de ter matado sua mulher e seus filhos. Mesmo ele não tendo responsabilidade direta por este ato, ele fez essa loucura causada por uma deusa. Essa deusa deixou ele doido de propósito e ele comete esse ato. Então, às vezes, nós podemos interpretar isso como da seguinte maneira: nós temos que ter atitudes no nosso dia a dia que possam nos redimir dos nossos malfeitos, certo? Então, nós temos um mito aqui trazendo uma lição de moral. Bom, chega um momento em que o mito, por si só, ele não pode mais responder tudo que existe. O homem não vai mais se contentar em apenas encontrar no mito as respostas para os seus questionamentos. De onde viemos, para onde vamos, quem somos, como que as coisas funcionam. Em certo momento, as explicações míticas não mais eram suficientes. É o começo de um processo de maior racionalidade, que busca conseguir embasamento para as respostas praticadas. Bom, nós temos aqui, de um lado, mito, do outro lado, filosofia. Como nós começamos por mito, eu vou ler rapidamente aqui. Mito, fantasia, inverossimilhança, ou seja, não tem semelhança com a realidade. Pode ser falsa as afirmações que ele faz, certo? Ele faz uso da imaginação e também da cosmogonia. Cosmogonia é a junção de dois termos aí, cosmos e gonia. Cosmos, então, é tudo que existe, certo? E gonia tem relação com deuses, então, explicações divinas sobre tudo que existe. Já a filosofia, ela tem embasamento, ela tem ciência, ela tem lógica. Vocês vão ver várias vezes ao longo da filosofia o termo logos. Ela tem lógica, ela faz uso da razão, certo? Sobre a origem de tudo, ela vai se basear na cosmologia, ou seja, explicações lógicas sobre a origem de tudo o que existe. O mito pretendia contar como as relações tinham sido no passado imemorial, distante e fantasioso, tentando demonstrar como era a realidade anteriormente. Então presta atenção. Quando surgem os mitos, os homens ficam imaginando quem eram os nossos antepassados, de onde eles vieram, quem criou eles. Eu já sei que eu nasci de alguém, mas esse alguém nasceu de quem? Que nasceu de quem? Que nasceu de quem? Então encontra-se respostas mitológicas para essas perguntas, certo? Já a filosofia, ao contrário, preocupa-se em explicar como e porquê, no passado, no presente e no futuro, isto é, na totalidade do tempo, os fatos são como são. A filosofia, ela é a inquietude, ela é o amor ao saber, ela é a pergunta, ela é o questionamento. Eu encerro com uma fala de um dos maiores filósofos de todos os tempos. Aristóteles, ele vai dizer: se temos de filosofar, temos de filosofar. Se não temos de filosofar, temos de filosofar. Logo, em qualquer caso, temos de filosofar. Ele está dizendo que em qualquer circunstância precisamos questionar, não aceitar respostas simples para tudo. Muito obrigado
e até a próxima.